Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos juntos estudar a sã doutrina católica. Vamos comigo aprender mais um pouco aquilo que nosso Senhor deixou para a igreja e que pode ser de grande valia para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe a todos. Vamos juntos nesta aventura. Que nos acompanham por esta live. Depois de um tempo sem fazer live, eu resolvi hoje fazer uma falando sobre um tema que muitos dos nossos seguidores, das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora ou que pode assistir posteriormente, pode achar como um tema desnecessário, né? Uma vez que é uma coisa assim muito falada. Este vídeo eu gostaria de fazer essa pequena live falando sobre a importância da Santa Missa. Porque para nós católicos, a missa é a coisa mais importante na vida cristã católica, né? Por quê? Porque na missa, dentro da missa, nós estamos vendo o desenrolar da história da salvação. Estamos vendo que tudo o que Deus fez por nós está ali condensado dentro da missa. E por que é que muitas vezes nós não conseguimos compreender? Não conseguimos compreender porque nós não temos o verdadeiro amor a Deus e à Eucaristia para poder compreender a missa, para poder colher os frutos espirituais que Deus tem para nos dar por meio da Santa Missa, né? Muitas vezes participamos da missa como um ato obrigatório, uma coisa que a gente tem que fazer, não que a gente tem amor por fazer. E se a gente faz obrigado, a gente não colhe os frutos que Deus tem para nos dar. E olha que não são poucos os frutos que Deus tem para nos dar, são muitos os frutos. Então é preciso que nós tenhamos pleno conhecimento do que é a missa. Por exemplo, será que todos nós sabemos o que significa aquele caminhar do padre até o altar? O padre está na porta da igreja, começa a cantar o canto de entrada, ele vai se dirigindo ao altar. Ali está simbolizando o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo para o Calvário. E onde é o Calvário? O Calvário é o altar onde será celebrado o sacrifício. Primeiro precisamos purificar o conhecimento, né? E jogar para fora da nossa mente aquele entender errôneo de que o altar é uma mesa. O altar não é uma mesa, o altar é um altar. Lembre-se, no Evangelho, na Sagrada Escritura, se refere-se ao altar para se oferecer o sacrifício. Lá na Sagrada Escritura não está dizendo sobre a mesa Abraão ofereceu o sacrifício e assim por diante. Mas sobre um altar, né? E lá ainda diz mais, um altar de pedra. Então, quando nós conseguimos perceber que ali, da porta da igreja até o altar, está começando a se desenrolar a história da nossa salvação, nós vamos penetrando no valor que é a Santa Missa. Sabendo o que é a Santa Missa, o nosso amor vai crescendo cada vez mais. Por que é que as crianças que vão para a catequese, muitas vezes elas não vão à missa no domingo? Porque elas ainda não sabem o que é o santo sacrifício eucarístico, o augusto sacrifício eucarístico, onde nosso Senhor Jesus Cristo, por amor, se dá novamente a nós em comunhão, se dá a nós pela nossa salvação. Então, o padre caminha em direção ao altar
é o padre que está indo, é Jesus que está indo para o Calvário. Subindo ao altar, o padre beija o santo altar e começa a Santa Missa com as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o padre está mostrando que aquela missa não está sendo celebrada no meu nome, não está sendo celebrada no nome de fulano de tal, está sendo celebrada em nome de Deus. Não existe, essa missa hoje é pelo padre tal, que está fazendo aniversário. Essa missa hoje é por seu João, que fez aniversário. Essa missa hoje é por não sei quem que está doente. Não, essa missa hoje, essa missa sempre é para Deus. Nós colocamos Deus no centro da nossa vida. Não é os nossos amigos, não é os nossos parentes, não é a natureza, não é... É Deus que deve ocupar o centro da nossa vida. Então, a missa é para Deus. Por isso, o padre começa saudando a Santíssima Trindade. Então, aí ele tendo consciência de que a missa não é para ele, não é para o povo, é para Deus, nós vamos nos aprofundando no compreender o que é a Santa Missa. Daí, antes de continuar a missa, o padre vai convidar toda a assembleia a pedir perdão a Deus. Para quê? Para que o sacrifício seja aceito com agrado da parte de Deus. Para que nós possamos oferecer a Deus um sacrifício com coração puro e reto, sem mancha do pecado, né? Então, nós pedimos a Deus, que é para nos conceder a graça do perdão, Deus nos perdoa e aí nós continuamos participando, assistindo a Santa Missa, sacrifício eucarístico. Continuamos. E aí vem, no dia de domingo, vem o Glória, depois do ato penitencial, de ter recebido a absolvição dos pecados, vem o Glória, onde nós vamos glorificar a Deus. Uma coisa que precisa ser corrigida na mente de muita gente e muita equipe de música. Não é glória à Santíssima Trindade, é glória a Deus. Os anjos, quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, ele não disse, demos glória à Santíssima Trindade. Eles disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Ou seja, o canto de glória, embora de certa forma ele seja para a Santíssima Trindade, porque nós vamos ouvir lá falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o canto é dirigido a Deus. Então é glória a Deus nas alturas, e não o cântico de a Santíssima Trindade. Glória a Deus. Portanto, tendo cantado glória a Deus, passamos para a oração da coleta. Na oração da coleta, o padre vai recolher as nossas intenções naquela pausa que será dada depois que ele disser oremos. Vai dar uma pausa ali naquele momento, são recolhidas as intenções dos fiéis e é levada a Deus. Portanto, tendo feita a oração da coleta, o padre vai fazer o quê? Ele vai convidar a assembleia a escutar a palavra de Deus. Será dada a conhecer a verdade de Deus, que está na Sagrada Escritura. Será lido no domingo uma leitura, um salmo, outra leitura e o Santo Evangelho. Tendo passada todos esses passos, né? A escuta atenta, né? É preciso que os fiéis fiquem atentos, que não deve ficar naquela hora olhando que hora é, olhando se chegou mensagem no WhatsApp, olhando uma revista, um livro, seja lá o que for. Aquele momento é o momento de escutar a palavra de Deus. Não é para estudar a palavra de Deus. Por isso nós católicos não temos o costume de ouvir a palavra de Deus com a Sagrada Escritura na mão, acompanhando o que está sendo lido, porque ali não é um estudo. Nós estamos ali para
escutar. É por isso que é errado o uso de folhetos na missa. Não se deve ter folhetos de missa, mas infelizmente a grande maioria das paróquias usam. Então, tendo sido proclamadas todas as leituras, aí agora vai entrar um momento que é a homilia. Aquele momento os fiéis devem ter bastante atenção, porque ali o padre, seja o pároco, seja o vigário, ele pode usar aquele espaço para poder fazer uma breve catequese. Se os fiéis querem aprender as coisas de Deus, querem aprender o que é que a igreja ensina, eles devem ouvir com atenção a homilia, né? Na homilia será dito muitas coisas que às vezes ou as pessoas não sabem ou elas esqueceram, né? Por exemplo, na homilia o padre deve falar que a missa não é um passatempo, que a missa não é um divertimento, que a missa não é uma brincadeira, tudo isso, né? A missa é sacrifício. E outras coisas, né? Por exemplo, nós estamos agora nesse tempo eleitoral. O padre tem que deixar claro para os fiéis que católico não pode votar em comunista. Se um católico vota em comunista, automaticamente ele está excomungado. Não é o padre que vai lá e dizer, eu te excomungo. Não, a pessoa fica excomungada automaticamente. Ou seja, na homilia, o padre vai falar várias coisas que servem para o progresso da fé dos fiéis, para o conhecimento dos fiéis. Não é para o padre aproveitar a homilia para poder falar, a novela tal passou isso, isso, isso. A novela só serve para a perdição das almas. Se um católico tivesse consciência, ele não ligava a televisão para assistir novela, sobretudo dessa TV que quer destruir as famílias, a Rede Globo. Então, se a pessoa quer aprender, né? Porque muitas vezes nós podemos ir para a igreja e nós queremos ficar com as nossas convicções, não queremos ouvir o que Deus nos quer dizer, aí não tem jeito. Mas se a gente quer, devemos ter bastante atenção na homilia, porque ali na homilia tanto vai ser passado um pouco de catequese, como vai ser passado um pouco da explicação do Evangelho, aquilo que o Evangelho nos apresentou naquela liturgia, né? Uma coisa que deve ser muito corrigida na mente dos fiéis católicos é o seguinte: não fique achando que o padre tem que falar de todas as leituras, porque a homilia não deve ser demorada. A homilia deve demorar no máximo 10, 15 minutos. Se você tem uma homilia que demora 50 minutos, não está mais produzindo frutos. Ou seja, o padre ele não precisa falar de todas as leituras do Salmo e do Evangelho. Ele pode falar de um dos 4. Normalmente eu falo só do Evangelho. E às vezes dá para buscar uma pistazinha de algumas coisas das leituras. Mas se a gente for falar de tudo, a missa toda, a homilia vai demorar 1 hora. E a orientação da igreja é que a missa toda demora 1 hora. Se a homilia foi 1 hora, então mais meia hora ou 40 minutos do restante, aí fica 1 hora e 40. Então, na homilia é um momento de catequese. Não é um intervalo da missa onde você vai ter o direito de cochilar um pouco. É o momento de você escutar a verdade de Deus sendo transmitida nas palavras mais acessíveis possível. O padre não deve ficar tentando falar difícil para complicar ainda mais a compreensão dos fiéis. Mas ele deve falar de forma clara e objetiva, né? Eu não sou nenhum bom pregador, mas todo mundo que já participou da minha missa sabe que eu não fico dando voltas. Eu procuro falar aquilo que é essencial de forma mais clara possível. É assim que deve ser a homilia. É assim que os fiéis devem acompanhar a homilia. Tendo passada a homilia, o padre vai passar para, no domingo ou em dia de solenidade, o padre vai passar para a profissão de fé,
nós devemos renovar a nossa fé. É só dia de domingo? Não. Todos os dias nós renovamos a nossa fé. Quando é que nós renovamos a nossa fé? Quando rezamos o terço, porque num terço começa com o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, nós vamos renovar a nossa fé rezando o creio. E aí, a gente tem que ter bastante atenção numa coisa. Se você não crê em todas as verdades do credo, você não é católico e você não deve rezar o credo. Porque se você se diz católico e diz, eu sou católico, mas eu não creio nos santos. Você não é católico, você é protestante. Eu sou católico, mas eu não creio que Maria, depois do parto, continuou virgem. Você não é católico, você é protestante. Eu sou católico, mas eu não creio que existe uma vida depois que a gente morre aqui, que tem outra vida. Você não é católico. Precisa crer em todas as verdades contidas no credo para poder rezar o credo e para poder ter o direito de ostentar o título de católico, ou seja, universal, aquele que é completo, aquele que não precisa de mais nada. Católico é aquele que não precisa buscar o auxílio num pai de santo, numa cartomante, ou seja lá quem for, porque o Deus a quem nós servimos é completo. Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos buscar em ninguém, em nenhuma coisa, outra coisa que nós precisarmos. Porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele não é um pouco poderoso, ele é todo poderoso. Não há santo como é santo nosso Deus. Ninguém é santo à semelhança do Senhor. Então, esse é o credo que nós vamos professar durante a missa. Vamos renovar na missa de domingo e vamos fazer todos os dias rezando o texto, porque um católico que se preza reza o texto pelo menos um terço por dia para combater as insídias do Satanás, para que as forças do Satanás sejam aniquiladas pelo poder de Deus e pela gloriosa intercessão de Maria Santíssima. Nossa Senhora, que pisa na cabeça do Satanás, nos ajuda a pisar também quando nós rezamos o texto. Quem não quer pisar na cabeça do Satanás não sabe como é bom pisar no inimigo de nossa fé, no inimigo das nossas almas, no inimigo de Deus. Todos nós, católicos, devemos ter ojeriza ao Satanás e devemos humilhá-lo com o terço, com a Santa Missa e com a confissão. Então, passada a profissão de fé, no rito novo tem as preces, né? Depois das preces, vai se cantar o canto das oferendas e aí começa o rito eucarístico, né? A oração eucarística, a parte propriamente da consagração do pão e do vinho, que vai acontecer dentro da oração eucarística. Primeiro, o prefácio, depois do prefácio, o Sanctus, depois do Santos começa a oração eucarística. Durante a oração eucarística, nós vamos participar da forma que for possível, né? Se for um padre que não quer que responda, porque é possível um padre dizer, a oração eucarística ninguém precisa responder, eu vou rezar sozinho. Porque o Brasil é o único país do mundo onde nós respondemos a oração eucarística. Nos outros lugares do mundo não tem resposta. Então, se o padre não quiser que tenha resposta, não tem problema. Vamos participar da missa e aí vai o desenrolar todo da oração eucarística, que vem depois da consagração, que continua depois da consagração e assim por diante. Chegando ao fim da missa. Antes do fim da missa, nós vamos ter a participação na Eucaristia. É nesse momento que nós vamos fazer a nossa profunda demonstração de que nós sabemos o que é aquilo que nós estamos recebendo. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos comungar do corpo de nosso Senhor da forma mais digna que for possível. Eu não vou dizer a você como é que tem que ser a forma mais digna. É só você pensar
Qual é a forma mais digna de receber o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor? E é daquela forma que você vai receber. Agora, se você recebe a comunhão de qualquer jeito e acha que é da melhor forma, isso quer dizer que você está no caminho errado. Isso quer dizer que você ainda não reconheceu a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo e você acha que nosso Senhor é um pedaço de pão, um pouquinho de vinho. E nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia é Deus tal qual como está no céu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a mensagem que eu gostaria de transmitir dentro desse tema, né? Sobre o augusto sacrifício eucarístico, a Santa Missa. No dia que nós descobrirmos verdadeiramente o valor da Santa Missa, nós vamos ter pressa em chegar na igreja para participar da missa. Nós vamos ter amor em chegar na igreja para participar da missa. E quando nós tivermos o amor que nós devemos ter à Santíssima Eucaristia, jamais nós vamos fazer uma coisa que nos prive de receber a Eucaristia, que é, por exemplo, votar em comunista. Um exemplo, né? Não é só isso, né? Quem está em pecado mortal não pode comungar. Deve confessar e depois comungar. Agora, existe uma coisa que pouca gente sabe, né? Mesmo se você estiver em pecado mortal, tem um momento que você pode comungar. Sabe quando é? Quando você tem certeza absoluta que em seguida, depois da missa, você vai conseguir se confessar. Agora, se você não sabe se o padre vai poder te confessar, você não deve comungar. Outra coisa que muitos de nós têm a compreensão errônea na cabeça, que é, a gente pensa que só porque a gente foi na missa, a gente tem que comungar. O preceito de participar da missa no domingo não é o preceito de comungar. A gente pode participar da missa sem comungar. Como antigamente a comunhão não era distribuída todos os domingos. Não era todos os dias. Não era todos os domingos. Mas o preceito de participar da missa, sim. Não é porque você foi na missa e não comungou que você não cumpriu o preceito. Não. Cumprir o preceito é estar na missa inteira, do início até o fim. Lembrando que depois que o padre der a bênção final, nós devemos fazer alguns instantes de oração para depois ir para casa, né? Sair correndo, parecendo que o mundo vai se acabar. Ou seja, precisamos recolocar o valor da Eucaristia no centro da vida católica. Nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é que antigamente a gente tinha que ter Nosso Senhor no centro da nossa vida e agora que Nosso Senhor mudou, a gente tem que colocar Ele de lado. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, a mesma honra que prestamos, o que os nossos antepassados prestaram a Ele no passado, nós devemos prestar no presente. Nosso Senhor merece a mesma honra que Santa Teresinha prestou a Ele. Nosso Senhor merece a mesma honra que Santa Maria Madalena de Pátzice prestou, que Santa Teresa de Jesus prestou, que São João da Cruz prestou, que São Padre Pio de Pietrelcina prestou, que São José Maria Escrivá prestou, que São José de Cupertino prestou, que todos os santos prestaram. Aquela mesma honra que eles prestaram naquele tempo, nós devemos prestar no dia de hoje, né? E respondendo a pergunta que alguém fez aí sobre não fazer missa show, é claro que isso é inadmissível, né? A missa show é uma profanação do sacramento da Eucaristia. A pessoa que celebra a missa show, o padre que celebra a missa show, ele vai ter muitos anos no purgatório, porque ele profanou o que há de mais sublime na terra, a Santíssima Eucaristia. Então, é claro que um católico que se preze, que conhece a doutrina católica, não deve jamais participar de missa show. Se você souber que vai ter uma missa no lugar que você frequenta e vai ser uma missa show, você procura outro lugar para ir na missa. Não vá.
Não contribua com a profanação, porque você vai prestar contas também. Se você contribuiu para aquela profanação, você também vai prestar contas. Não vai ser só o padre. O padre e quem achou bonito ainda bateu palmas. Já é um pecado você ter achado bonito. E se você bateu palma, aí que piorou as coisas. Porque na missa não se deve bater palmas nunca. Outra coisa que ficar bem claro nas nossas cabeças. Não podemos fazer missa de aniversário de não sei quem. Aí chega no fim da missa, vamos cantar parabéns. Não, a missa é para Deus, não é para aquela pessoa. Se você quiser cantar parabéns para uma pessoa que fez aniversário, vamos nos reunir lá no salão paroquial e lá nós vamos fazer a festinha, bater palmas, comer o bolo. Se quiser jogar o bolo na cara do outro, pode jogar. Mas na igreja não é lugar de fazer isso, muito menos dentro da missa. Então, que isso fique bem claro. Não existe missa para fulano de tal. A missa é para Deus. Quando nós nada que leve a profanar o Santo Sacramento. Então, a todos que nos acompanham, eu gostaria de dar a minha bênção a todos que pediram a bênção aí. Foram muitos, não tem como eu enumerar, até porque não dá para ver aqui, já subiu. Mas a todos que pediram a bênção, eu quero dizer que vocês que me acompanham pelo Facebook, que eu rezo todos os dias por vocês, para que vocês possam ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês não se deixem enganar pelos falsos profetas, nem pelas pessoas que tentam colocar vocês em caminhos contrários ao caminho de Deus, que é, por exemplo, o comunismo. Eu vou bater a tecla no comunismo quantas vezes for necessário. Se alguém achar que eu estou enjoando, é problema seu. Eu não estou aqui para agradar vocês, estou aqui para agradar a Deus nosso Senhor, porque é a Ele que eu presto contas, não é aos meus amigos, não é às pessoas que se dizem meu seguidor no Facebook. Eu presto contas a Deus. É perante a Deus que eu vou dizer se eu fiz o que Ele mandou ou não. Não é ao meu amigo, não é a Leandro, quem mais? A Dulce. Embora todos vocês sejam meus amigos, eu gosto muito de vocês, eu rezo por vocês, mas é a Deus nosso Senhor que eu vou prestar contas. Então, quem me conhece já sabe, não me peça para fazer missa de cura e libertação, nem missa de nenhuma outro nome que inventaram, outro adjetivo que inventaram. Não celebro nenhuma dessas missas. Todas as missas são de cura e libertação. Tá bom? Então, antes de encerrar com a Ave Maria, vamos cantar o refrão desta música que eu cantei no início da live. Maria, medianeira divinal, se pedes teu Jesus atenderá. Repete teu apelo maternal, assim como nas bodas de Caná. Deus te abençoe, Carla, e peça a Deus para que nós possamos continuarmos firmes na nossa missão de católicos, de batizado, para que a gente não venha a querer fazer a vontade dos homens em detrimento da vontade de Deus, porque é Deus quem não decepciona. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Benedicamos Dominus, deu graças. Deus te abençoe. Se quiser ajudar, pode difundir esse vídeo para que outras pessoas possam assistir. E se uma pessoa passar a ter uma compreensão melhor da Santa Missa, já estaremos felizes e haverá uma festa no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
e a Beatíssima Virgem Maria.